Alguma vez sentiu que o tempo é mais frágil do que parece? Que há momentos em que o passado, o presente e o futuro se cruzam de maneiras impossíveis? Hoje, vou revelar 15 histórias extraordinárias que desafiam tudo o que pensamos saber sobre o tempo. E não se trata apenas de lendas urbanas. São casos documentados. Com testemunhas. Com provas físicas. Com investigações oficiais que nunca chegaram a conclusões satisfatórias. Um comboio com 106 passageiros entra num túnel em 1911 e nunca sai. Mas esses mesmos passageiros aparecem no México, 66 anos antes da partida. Um homem é encontrado morto na Times Square vestido como se tivesse vindo do século XIX. Com moedas antigas nos bolsos e documentos que provam que ele deveria ter 104 anos. Mas o seu corpo parece ter 30. Um computador da década de 1980 que recebe mensagens de um homem do ano de 1546. E o que esse homem escreve com giz no quadro negro aparece como texto digital no futuro. Uma vila inteira no Brasil onde 600 pessoas desaparecem num instante. Deixando apenas uma mensagem arrepiante: não há salvação aqui. E um buraco em Washington tão profundo que nunca se encontra o fundo. Onde objetos em queda nunca fazem barulho. E onde animais mortos que você joga lá dentro voltam à vida. Essas são histórias que as autoridades preferem manter em segredo. Que os cientistas não conseguem explicar. Que desafiam as leis fundamentais da física. Prepare-se para questionar tudo o que você sabe sobre a realidade. Porque depois de ouvir essas 15 histórias, você nunca mais verá o tempo da mesma maneira. Vamos começar com a mais documentada. A mais impossível. A mais aterrorizante de todas. História número 15, o comboio Sanetti desaparecido. 14 de julho de 1911. Roma, Itália. A estação ferroviária está movimentada. É um dia quente de verão. O sol brilha sobre a cidade eterna. O comboio Sanetti está pronto para partir. Este não é um comboio comum. É um comboio de luxo. Carruagens elegantes. Assentos de primeira classe. Comida gourmet no vagão-restaurante. E está cheio. 106 passageiros. Famílias ricas. Empresários. Aristocratas. A elite da sociedade italiana. Todos embarcam para o que deveria ser uma viagem de rotina. Algumas horas para o norte. O comboio parte a tempo. Ele serpenteia pelo interior da Itália. A paisagem é linda. Colinas verdes. Vinhedos. A paisagem típica da Toscana. Tudo está perfeito. Completamente normal. Até o comboio se aproximar do túnel Lombardi. Um túnel de 500 metros. Meio quilómetro. Uma viagem de menos de 2 minutos. Mas, pouco antes de entrar no túnel, algo estranho acontece. Um dos passageiros, um empresário, sente algo. Uma sensação avassaladora de terror. Sem motivo. Sem explicação. O seu instinto grita para ele saltar do comboio. Agora. Imediatamente. E sem pensar, sem entender porquê, ele obedece ao seu instinto. Ele salta do comboio em movimento. Ele magoa-se na queda. Ele rola pela relva ao lado dos trilhos. E de lá, com dor, mas consciente, ele observa o comboio. Ele observa enquanto uma névoa começa a se formar. Uma névoa branca. Densa. Não natural. Ele vem de lugar nenhum. Simplesmente aparece. Enchendo os vagões. Através das janelas, ele pode ver os outros passageiros. Os seus rostos mudando de confusão para alarme para terror. E então o comboio entra no túnel. A locomotiva desaparece na escuridão. Os vagões seguem. Um após o outro. O homem espera. Esperando que o comboio saia do outro lado. Mas isso nunca acontece. Os minutos passam. Depois 1 hora. O comboio não emerge. O homem ferido manca até à estação mais próxima. Ele relata o que viu. O nevoeiro estranho. A sua decisão inexplicável de saltar. O comboio que não saiu do túnel. As autoridades acham que ele está em choque. Delirante devido ao ferimento. Mas enviam equipas de busca ao túnel. Só para terem a certeza. Percorrem os 500 metros inteiros. Com lanternas. Examinando cada centímetro. Não encontram nada. Nenhum comboio. Nenhum acidente. Nenhum descarrilamento. Nenhum vestígio. 106 pessoas. Uma locomotiva inteira com vagões de luxo. Simplesmente, desaparecida. Como se nunca tivessem entrado no túnel. A investigação intensifica-se. O túnel é esvaziado. O solo é escavado. As paredes são inspecionadas. Nada. Absolutamente nada. O caso ganha dimensão nacional. Internacional. Como é que um comboio inteiro pode desaparecer? As teorias abundam. Rapto em massa? Impossível sem deixar vestígios. Acidente catastrófico que destruiu tudo? Os túneis não destroem as provas de forma tão completa. O mistério permanece por resolver. Eventualmente, o caso é encerrado. Outra tragédia inexplicável do início do século XX. Mas é aqui que a história se torna verdadeiramente impossível. Décadas mais tarde, na década de 1990, historiadores que pesquisavam arquivos mexicanos do século XIX encontram algo extraordinário. Documentos da cidade do México. Datados de 1845. Os documentos descrevem um incidente extraordinário. O aparecimento repentino de aproximadamente 100 pessoas nas ruas da cidade.
Italianos. Todos vestidos de forma estranha. Roupas que mesmo em 1845 pareciam antiquadas e fora de lugar. Completamente desorientadas. Falando italiano. Perguntando onde estavam. Insistindo que tinham acabado de sair de um comboio. Um comboio que partiu de Roma em 14 de julho de 1911. Espere. 66 anos antes de 1911. Essas pessoas afirmam vir de 1911. Mas elas aparecem em 1845. Elas viajaram 66 anos no passado. As autoridades mexicanas de 1845, é claro, acharam que eles estavam loucos. Doentes. Delirantes. Interrogaram-nos exaustivamente. Mas as suas histórias eram consistentes. Todos descreveram a mesma coisa. Estavam no comboio Sanetti. Viram uma névoa branca a encher as carruagens. Sentiriam uma sensação de alongamento e compressão. Como se os seus corpos estivessem a ser alongados e comprimidos simultaneamente. E quando a sensação passou, já não estavam no comboio. Estavam em ruas que não reconheciam. Numa cidade que lhes era completamente estranha. Mas a prova mais perturbadora é esta. Um dos italianos tinha uma caixa de tabaco de prata. Elegante. Bem feita. Com gravuras detalhadas. E na parte inferior, gravado com precisão, o ano de fabrico. 1907. Em 1845, ninguém jamais tinha visto um objeto com uma data futura. Era impossível. Eles estavam em 1845. Como poderia existir algo fabricado em 1907? Mas o objeto era real. Especialistas examinaram-no. O metal. O estilo da gravura. Tudo era genuíno. Não era uma falsificação. Era exatamente o que parecia ser, um objeto de 1907 em 1845. Documentos mexicanos registram que esses italianos viveram no México por algum tempo. Alguns se adaptaram. Aprenderam espanhol. Integraram-se. Outros nunca se recuperaram do choque. Morreram pouco tempo depois, incapazes de aceitar que estavam presos 66 anos antes do seu próprio tempo. E, com o tempo, a história foi esquecida. Os descendentes desses italianos provavelmente não sabem a verdade sobre os seus antepassados. Até que pesquisadores modernos ligaram os pontos. O comboio Sanetti desapareceu em 14 de julho de 1911, com 106 passageiros. Aproximadamente 100 italianos apareceram na cidade do México em 14 de julho de 1845. As datas coincidem. Os números coincidem. As descrições coincidem. A caixa de tabaco de 1907 é uma prova física. Então, o que realmente aconteceu? O túnel Lombardi continha uma anomalia temporal. Um portal. Um buraco de minhoca conectando 1911 a 1845. Quando o comboio entrou, foi transportado não apenas espacialmente, da Itália para o México, mas também temporalmente, 66 anos no passado. A névoa branca era a manifestação visível do portal. O ponto onde o espaço-tempo estava a se rasgar. Os passageiros não faziam ideia do que estava a acontecer. Para eles, foi um momento de terror inexplicável. E então, eles estavam noutra época. Noutro lugar. O homem que saltou do comboio salvou a sua vida. O seu instinto detectou o perigo. E ele obedeceu. Os outros 106 ficaram presos. Numa época que não era a deles. Num mundo que não reconheciam. O túnel Lombardi ainda existe hoje. Pode visitá-lo. Pode atravessá-lo. Mas os habitantes locais evitam-no. Especialmente no dia 14 de julho. Porque nessa data, alguns afirmam ouvir sons. O som de uma locomotiva a vapor. Apitos. Vozes a gritar em italiano. Como se o comboio Sanetti ainda estivesse lá. Preso num loop. Repetindo a sua última viagem vezes sem conta. E talvez, no dia 14 de julho, o portal se abra novamente. Por um breve momento. E se estiver no lugar errado na hora errada? Poderá se encontrar em 1845. Ou em alguma outra época. Completamente perdido. História número 14. Paul Amadeus Dienach, Viagem Consciente para 3906. Genebra, Suíça. Paul Amadeus Dienach é um professor tranquilo. Educado. Vive uma vida simples, ensinando idiomas. E então adoece. Gravemente. Encefalite letárgica. Uma doença neurológica devastadora. Inflamação do cérebro. Sonolência extrema. E, em casos graves, coma. Paul entra em coma. Um coma profundo. Os médicos não esperam que ele acorde. O seu corpo repousa numa cama de hospital. Imóvel. Sem reação. Durante um ano inteiro. Mas, segundo Paul, algo extraordinário está a acontecer dentro dele. A sua consciência, libertada das restrições do seu corpo moribundo, viaja. Não através do espaço. Mas através do tempo. Para o ano 3906. Quase 2000 anos no futuro. E lá, a sua consciência entra no corpo de outro homem. Um homem chamado Andreas Norton. Vivendo nessa civilização futura. Durante um ano, tempo futuro, Paul experimenta a vida em 3906. Vendo o mundo através dos olhos de Andreas. Aprendendo. Observando. Documentando mentalmente tudo. E então, tão repentinamente quanto começou, tudo acaba. Paul acorda. De volta ao seu próprio corpo.
em 1922. No hospital na Suíça. Ele esteve em coma durante um ano. Mas, para ele, viveu um ano inteiro no ano 3906. Os médicos estão surpreendidos por ele ter acordado. Pacientes que permanecem em coma por tanto tempo raramente se recuperam. Mas Paul está diferente. Transformado. Não fisicamente, mas mentalmente. Ele fala sobre coisas impossíveis. Tecnologia avançada. Física que ainda não foi descoberta. Conceitos filosóficos profundos. Como se tivesse realmente sido educado por uma civilização 2 milénios mais avançada. Paul sabe que ninguém acreditaria nele se simplesmente contasse a sua história. Então, ele faz algo mais inteligente. Ele escreve tudo. Com detalhes meticulosos. Um diário completo da sua experiência no ano 3906. Ele descreve a sociedade que viu. A civilização de 3906. A humanidade evoluiu dramaticamente. Não apenas tecnologicamente, mas espiritualmente. Por volta do ano 2400, a humanidade experimentou o que Paul chama de grande despertar espiritual. Uma mudança fundamental na consciência coletiva. As pessoas deixaram para trás o egoísmo, a ganância, a violência. Abraçaram valores mais elevados. Compaixão universal. Consciência planetária. Tecnologia médica. A vida humana foi dramaticamente prolongada. As pessoas vivem rotineiramente mais de 200 anos. Algumas até mais. Através de avanços na genética. Terapias celulares. Técnicas de rejuvenescimento que revertem o envelhecimento a nível molecular. As doenças são praticamente inexistentes. O cancro foi curado há séculos. As doenças genéticas foram eliminadas. Sociedade. Não existem nações como as conhecemos. A humanidade funciona como uma civilização planetária unificada. Não há guerras. Os conflitos são resolvidos através do diálogo. Mediação. Compreensão mútua. A economia é completamente diferente. Não se baseia na acumulação de riqueza, mas na contribuição para a sociedade. As cidades. Construídas em completa harmonia com a natureza. Os edifícios estão integrados nos ecossistemas naturais. Jardins verticais. Rios que fluem através de estruturas arquitetônicas. É bonito. Pacífico. Ordenado. Paul escreveu centenas de páginas. Documentando tudo. Cada detalhe de que se lembrava do ano 3906. E então, sabendo que a sua doença acabaria por matá-lo, confiou o seu diário a um estudante grego chamado George Papachatsis. Esta é a coisa mais importante que alguma vez escreverei, disse ele a George. Guarda-o em segurança. Um dia, quando o mundo estiver pronto, publica-o. Paul morreu em 1924. Apenas 2 anos depois de acordar. A sua encefalite acabou por matá-lo. Mas George cumpriu a sua promessa. O diário foi publicado na Grécia em 1972 com o título Crônicas do Futuro. E causou sensação. Alguns viram-no como uma ficção fascinante. Outros como algo genuíno. Como uma janela real para o futuro da humanidade. Porque havia algo no texto. Uma consistência. Um nível de detalhe que vai além da mera imaginação. Paul descreveu princípios da física que só seriam descobertos décadas após a sua morte. Falou de conceitos da biologia molecular que eram completamente desconhecidos na década de 1920. Ele também fez previsões sobre eventos entre a sua época e o ano de 3906. Ele previu grandes guerras mundiais que devastariam a Europa. A Segunda Guerra Mundial ainda não tinha acontecido quando ele escreveu isso. Ele previu a ascensão e queda de regimes totalitários. Ele previu avanços específicos na medicina e na tecnologia. Muitas dessas previsões acabaram por se revelar precisas. Então, como explicamos Paul Amadeus Dienach? Teoria 1. Foi um sonho extraordinariamente vívido. Durante o coma, o seu cérebro criou uma fantasia elaborada. Uma história do futuro baseada no seu subconsciente e no seu conhecimento. As previsões, que se revelaram verdadeiras, foram apenas extrapolações inteligentes ou coincidências. Possível. Mas isso não explica o conhecimento de física e biologia avançadas. Teoria 2. A sua consciência realmente viajou para o futuro. Durante o coma, quando o seu corpo estava num estado liminar entre a vida e a morte, a sua consciência foi libertada do tempo linear. Ele foi capaz de saltar para a frente, para experimentar diretamente o futuro e regressar com memórias completas. A física quântica sugere que o tempo não é tão simples como pensamos. Que o passado, o presente e o futuro podem existir simultaneamente. E talvez, em estados alterados de consciência, como o coma, a mente possa aceder a esses outros tempos. Teoria 3. Ele foi contactado por entidades do futuro. Paul não viajou para o futuro. Em vez disso, seres de 3906 comunicaram com ele enquanto ele estava em coma. Eles usaram o seu estado vulnerável para descarregar informações. Para lhe mostrar visões. Como uma forma de enviar uma mensagem ao passado. Por quê? Talvez como orientação. Para inspirar a humanidade a seguir na direção certa. O que torna Paul fascinante é a qualidade da sua escrita. Ele não escreve como um fantasiador. Ele escreve como um observador acadêmico. Ele documenta. Ele analisa. Ele faz comparações.
como um antropólogo a estudar uma cultura estrangeira. E a sua descrição do ano 3906 não é uma utopia perfeita. Ele menciona que, mesmo nessa sociedade avançada, existem desafios, debates filosóficos, tensões. Ele é realista. Como se descreveria uma sociedade real? Não uma fantasia idealizada. O Diário de Paul está disponível hoje. Pode lê-lo. Julgue por si mesmo. É o registro genuíno de uma viagem consciente ao futuro? Ou a fantasia elaborada de uma mente brilhante presa em coma? Só o tempo dirá. Literalmente. Porque se chegarmos ao ano 3906 e encontrarmos uma civilização exatamente como Paul a descreveu, então saberemos que era real. Que a sua consciência realmente estava lá. Observando. Documentando. Deixando-nos um mapa para o nosso próprio futuro. História número 13. David Lang, o homem que desapareceu. 23 de setembro de 1880. Tennessee, Estados Unidos. Um dia tranquilo. Céu limpo. Temperatura agradável. David Lang é um agricultor. Ele tem uma fazenda modesta. Uma esposa. 2 filhos pequenos. São aproximadamente 17 horas. David sai de casa. Ele atravessa o seu campo. Um campo completamente aberto. Sem árvores. Sem estruturas. Apenas relva. A sua esposa Emma observa-o da varanda. Os seus 2 filhos brincam nas proximidades. E, nesse momento, o seu amigo, o juiz August Peck, chega na sua carruagem. Acompanhado pelo seu cunhado. 5 pessoas. 5 testemunhas. Todas com uma linha de visão direta para David. Todas observando enquanto ele atravessa o campo aberto. E então, sem aviso, sem som, sem explicação, David Lang desaparece. Ele não cai. Ele não corre. Ele não se esconde. Ele simplesmente deixa de existir. No momento ele está lá, caminhando normalmente. No momento seguinte, o espaço onde ele estava está vazio. Emma grita. As crianças gritam. O juiz Peck e o seu cunhado saltam da carruagem. Todos correm para o local onde David desapareceu. Chamam pelo seu nome. Não há resposta. Não há vestígios. O campo é completamente plano. Não há buracos. Não há poços escondidos. Não há nada que explique como um homem adulto simplesmente desaparece. Eles marcam o local exato. Procuram por horas. Chamam os vizinhos. Organizam grupos de busca. Escavam a área. Procuram túneis subterrâneos. Cavernas. Qualquer explicação. Não encontram nada. A terra é sólida. Não há espaços vazios. David Lang simplesmente deixou de existir no meio do seu campo. E então eles percebem algo estranho. No local exato onde ele desapareceu, a relva começa a morrer. Forma-se um círculo perfeito. Com aproximadamente 3 metros de diâmetro. Dentro desse círculo, a relva murcha. Fica amarela. Depois castanha. E nada mais voltará a crescer ali. Durante anos. Uma marca permanente. Mas a parte mais assustadora vem depois. Meses após o desaparecimento, a filha de 8 anos de David está a brincar perto do círculo morto. E ela ouve algo. Uma voz. Fracas. Distante. Como se viesse de muito, muito longe. É a voz do pai dela. Ajuda-me. Não consigo encontrar o caminho de volta. Está escuro aqui. Por favor, ajuda-me. Aterrorizada, ela corre para encontrar a mãe. Emma chega. E também ouve a voz. A voz de David. Gritando de algum lugar impossível. Ela chama os vizinhos. Outros chegam e ouvem. A voz de David Lang. Desesperada. Implorando por ajuda. Mas não conseguem localizá-la. Não vem de cima. Não vem de baixo. Está apenas lá. No ar, ao redor do círculo morto. Durante semanas, a voz é ouvida intermitentemente. Ficando mais fraca. Ficando mais distante. Ajuda, por favor, escuro, frio. Até que, finalmente, ela para. Silêncio permanente. David Lang nunca foi encontrado. Vivo ou morto. O caso permanece sem solução até hoje. Então, o que lhe aconteceu? Teoria 1. Ele caiu num buraco que se fechou imediatamente. O chão ruiu debaixo dele. Ele caiu numa caverna. O buraco selou-se. Mas as escavações não encontraram cavernas. E os buracos não se fecham instantaneamente por si próprios, deixando círculos perfeitos de relva morta. Teoria 2. Portal dimensional. David atravessou um portal. Uma fenda na realidade. Um ponto onde o nosso mundo toca outro. Ele atravessou para essa outra dimensão. Ficou preso. O círculo morto é a marca do portal. O ponto de contacto que danificou permanentemente a Terra. E as vozes eram David a gritar do outro lado. Através da fenda. Na esperança de que alguém o pudesse ouvir. Mas ninguém podia ajudá-lo. Ninguém sabia como reabrir o portal. Por fim, a fenda fechou-se completamente. Silenciando a sua voz para sempre. Teoria 3. Experiência temporal. Alguns sugerem que David foi uma cobaia involuntária. De alguma experiência temporal ou dimensional conduzida por algo. Extraterrestres. Viajantes do tempo. Entidades desconhecidas. Testando tecnologia de teletransporte. E David foi o alvo aleatório. Ele foi arrancado da nossa realidade. Transportado para outro lugar. Outro tempo.
E as vozes eram as suas tentativas de comunicação enquanto tentava desesperadamente regressar. Mas nunca conseguiu. E, eventualmente, morreu sozinho. Na escuridão. No lugar onde ninguém pode chegar. A história de David Lang tem sido contada e recontada há mais de um século. Alguns investigadores modernos questionam se realmente aconteceu. Se é apenas uma lenda urbana que cresceu com o tempo. Mas há registros. Testemunhos. Documentos da época. 5 pessoas viram David Lang desaparecer. Não apenas a sua família. Também o juiz Peck, uma figura respeitada. Será que todos mentiram? Será que todos conspiraram numa elaborada farsa? Para quê? Não ganharam nada com isso. A família Lang viveu em trauma durante anos. Ou então realmente aconteceu. Exatamente como eles descreveram. E David Lang foi a primeira vítima documentada de um portal espontâneo. Um homem que deu um passo na direção errada. Na hora errada. E desapareceu da nossa realidade. Para sempre. Deixando apenas um círculo vazio. E o eco da sua voz desesperada. Gritando de outro mundo que não podemos alcançar. História número 12. A aldeia desaparecida de Jueiro Verde. Região de Mato Grosso, Brasil. Selva densa. Isolamento quase total. Uma pequena aldeia chamada Jueiro Verde. Aproximadamente 600 pessoas vivem lá. Uma comunidade remota. Autossuficiente. Isolada do resto do mundo. E um dia, todos desaparecem. Não gradualmente. Não um por um. Todos eles. Simultaneamente. Num instante. Caçadores que passavam pela área aproximam-se da aldeia. Na esperança de negociar. De obter suprimentos. E encontram uma cena de pesadelo. A aldeia está vazia. Completamente. Mas não abandonada. É como se a vida tivesse parado no meio de um dia normal. Xícaras de café nas mesas. Ainda com líquido dentro. Como se alguém estivesse prestes a beber e simplesmente desaparecesse. Comida a cozinhar em fogueiras. Ainda quente. A fumegar. Almoço em preparação. Portas abertas. Camas desarrumadas. Roupas penduradas. Ferramentas no meio de trabalhos inacabados. 600 pessoas desapareceram sem tempo para reagir. Sem tempo para gritar. Sem tempo para fugir. Os caçadores entram na aldeia com cautela. À procura de sobreviventes. À procura de explicações. Não encontram nada. Nem um único corpo. Nem sangue. Nem sinais de violência. Apenas silêncio. Um silêncio mais aterrador do que qualquer grito. Mas há algo mais. Algo que faz os caçadores sentirem um arrepio gelado. No centro da aldeia, na escola, há um quadro negro. E nele, escrito com giz, uma mensagem. Não há salvação aqui. Em português, não há salvação aqui. Quem escreveu essa mensagem? Os aldeões antes de desaparecerem? Ou outra coisa? As autoridades brasileiras são alertadas. Enviam investigadores. Polícia. Peritos. Eles vasculham a aldeia. Procuram pistas. Qualquer evidência do que possa ter acontecido. E encontram algo perturbador. Em várias casas, há livros. Livros esotéricos. Sobre rituais. Magia cerimonial. Invocação. Também encontram desenhos. Símbolos estranhos. Círculos com inscrições. Diagramas que parecem mapas de alguma coisa. E notas. Fragmentos de instruções sobre como abrir portas para outros reinos. Os investigadores começam a montar uma teoria. Os habitantes de Jueiro Verde praticavam rituais ocultistas. Tentavam abrir portais para outras dimensões. E uma noite, conseguiram. Realizaram uma cerimónia em grande escala. Toda a aldeia participou. 600 pessoas seguiram um antigo protocolo ritualístico. E funcionou. Demasiado bem. Abriram um portal. Uma enorme fenda na realidade. E atravessaram-na. Todos juntos. Mas não conseguiram regressar. O portal fechou-se atrás deles. Um dos últimos a atravessar, sabendo o que estava prestes a acontecer, deixou a mensagem: não há salvação aqui. Não como um aviso aos aldeões. Mas para quem viesse depois. Para que não tentassem segui-los. Porque não há salvação. Não há volta a dar. É claro que esta teoria foi oficialmente rejeitada. Demasiado fantástica. Mas ninguém conseguiu oferecer uma explicação melhor. Doença? As doenças não fazem 600 corpos desaparecerem. Rapto em massa? Por quem? Com que propósito? Sem veículos. Sem pegadas. Êxodo voluntário? Por que deixar café quente e comida a cozinhar? O caso permanece sem solução. A aldeia acabou por ser abandonada. A selva recuperou-a. E a localização exata é agora difícil de encontrar. Alguns aventureiros tentaram localizá-la. Seguindo mapas antigos. Procurando o lugar onde 600 pessoas deixaram de existir. Mas aqueles que afirmam tê-la encontrado relatam algo perturbador. A área tem uma sensação estranha. Pesada. Como se o próprio ar estivesse carregado com algo invisível. E à noite, alguns dizem ouvir vozes. Fracas. Como ecos distantes. As vozes de 600 pessoas presas noutra dimensão. Gritando para voltar para casa. Mas ninguém pode ajudá-las. Porque ninguém sabe como abrir o portal de volta. E talvez seja melhor assim. Porque se fosse possível abrir esse portal, o que mais poderia atravessá-lo?
Que entidades desse outro reino poderiam decidir visitar-nos? Talvez os aldeões de Joer Verde tenham descoberto algo que a humanidade não deveria saber. E pagaram o preço máximo. Presos para sempre. Num lugar onde ninguém pode chegar. Com apenas uma mensagem deixada para trás. Não há salvação aqui. História número 11. Rudolf Fentz, o Homem Fora do Tempo. Junho de 1950. Times Square, Nova York. O coração pulsante de Manhattan. Um dos cruzamentos mais movimentados do planeta. Milhares de pessoas a caminhar. Táxis a buzinar. Luzes de neon a brilhar. O caos urbano típico de Nova York. E no meio de tudo isso, aparece um homem. Ele não caminha em direção ao cruzamento a partir de um passeio. Ele não sai de um edifício. Ele simplesmente está lá. De repente. No meio da rua. E parece completamente deslocado. Ele está a usar roupas do século XIX. Um fato formal antiquado. Cartola. Longas costeletas ao estilo vitoriano. E a sua expressão é de puro terror. Ele olha em volta com os olhos arregalados. Carros a passar a velocidades impossíveis. Edifícios imponentes. Luzes elétricas brilhantes. É como se ele nunca tivesse visto nada disso antes. Como se tivesse sido transportado de 1876 diretamente para 1950. Ele corre freneticamente. Tentando escapar dos veículos que não compreende. Tentando atravessar a rua. E então, um táxi atropela-o. O impacto mata-o instantaneamente. A polícia chega. Um acidente de trânsito. Rotina. Trágico, mas comum numa cidade como Nova York. Exceto pelos detalhes. O homem não tem identificação moderna. Nenhuma carta de condução. Nenhum cartão de crédito. Nada do século XX. O que ele tem é extraordinário. Moedas nos bolsos. Todas do final do século XIX. Moedas que não estão em circulação há décadas. E não são para colecionadores. Estão gastas. Usadas. Como se tivessem estado em circulação recentemente. Uma carta. Endereçada a um endereço em Nova York. Com carimbo postal de 1876. Um cartão de visita. De uma cervejaria que faliu em 1890. Mas o cartão parece novo. Não tem 60 anos. E uma identificação. Que indica que o seu nome é Rudolf Fentz. Nascido em 1846. Se isso for verdade, ele teria 104 anos em 1950. Mas o corpo na mesa de autópsia parece o de um homem na casa dos 30. Saudável. Vital. Sem sinais de envelhecimento extremo. A polícia está confusa. Eles investigam. Eles pesquisam registros de pessoas desaparecidas. Eles verificam o endereço na carta. E eles descobrem algo incrível. Em 1876, um homem chamado Rudolf Fentz foi dado como desaparecido. Ele saiu para passear uma noite em junho. E nunca mais voltou. A descrição no relatório de 1876 corresponde perfeitamente ao homem que morreu em 1950. O mesmo nome. A mesma idade aparente. O mesmo estilo de roupa. Rudolf Fentz desapareceu em 1876. E reapareceu em 1950. 74 anos depois. Sem ter envelhecido um único dia. Os investigadores procuram explicações racionais. Ele era um ator com roupas da época? Mas por que ele teria moedas genuínas da década de 1870? E documentos autênticos daquela época? Ele era um vigarista? Que tipo de golpe exige vestir roupas do século XIX, carregar objetos antigos genuínos e depois atirar-se na frente de um táxi? Ele era mentalmente doente? Possível. Mas isso não explica as moedas antigas genuínas. Ou a carta com carimbo postal de 1876. E a sua reação foi muito específica. Ele não agiu como alguém fingindo ser do passado. Ele agiu como alguém genuinamente transportado de 1876. Ele nunca tinha visto um carro antes. Literalmente. Não era fingimento. Era terror genuíno. A teoria mais perturbadora. Rudolf Fentz saiu para passear em 1876. Ele atravessou um portal do tempo. Um ponto onde 1876 e 1950 se conectaram brevemente. Ele foi transportado instantaneamente. Para ele, foi apenas um passo. Num momento, ele estava nas ruas familiares de 1876. No momento seguinte, estava rodeado por máquinas barulhentas e edifícios impossíveis. A sua mente não conseguiu processar isso. Ele entrou em pânico total. E morreu pouco depois, atropelado por uma tecnologia que nem sabia que existia. O caso de Rudolf Fentz tem sido analisado há décadas. Alguns investigadores afirmam que é uma lenda urbana. Que nunca aconteceu realmente. Mas existem registros policiais. Documentação do acidente. Fotografias do corpo. E o relatório de pessoa desaparecida de 1876 é real. Um homem chamado Rudolf Fentz que saiu e nunca mais voltou. 74 anos depois, um homem com o mesmo nome, a mesma idade aparente, as mesmas roupas, aparece na Times Square. Coincidência? Ou evidência de que o tempo não é tão estável quanto pensamos? Que existem momentos, lugares, onde você pode dar um passo e emergir numa era completamente diferente. E se isso pode acontecer com Rudolf Fentz? Pode acontecer com qualquer pessoa. Até agora, cobrimos 5 histórias.
5 casos que desafiam toda a lógica. Um comboio que viaja 66 anos no tempo. Uma consciência que salta para 3906. Um homem que desaparece, deixando para trás apenas um círculo morto. Uma cidade inteira que desaparece. E Rudolf Fentz, o viajante involuntário. Mas as próximas 10 histórias são ainda mais estranhas. Mais documentadas. Mais impossíveis de ignorar. Vamos falar sobre um computador que recebe mensagens do ano de 1546. Sobre um fotógrafo de 1958 que aparece em 2006 com provas. Sobre um homem de um continente inexistente. Sobre um físico que não envelhece. Sobre alguém que nunca existiu oficialmente. E portais físicos. Buracos impossíveis. Fenómenos que sugerem que o nosso mundo é muito mais frágil do que pensamos. Está pronto para continuar a descer ao impossível? Vamos continuar. Porque o melhor ainda está para vir. História número 10. As mensagens de Dodleston. Dodleston, uma pequena aldeia em Cheshire, Inglaterra. Ken Webster é professor. Um homem normal. Vive numa casa antiga. Nada de especial. Tem um computador BBC Micro. Um computador doméstico básico da década de 1980. Usa-o para preparar as aulas. E um dia, o computador faz algo impossível. Começa a receber mensagens. Mensagens que Ken não escreveu. Mensagens que aparecem quando o computador está desligado. As primeiras são simples. Apenas algumas palavras. Num inglês estranho. Arcaico. Ken acha que é um vírus. Ou alguém a invadir o seu sistema. Mas então as mensagens ficam mais longas. Mais detalhadas. Completamente impossíveis de explicar. As mensagens afirmam vir de um homem chamado Lucas. E Lucas vive no ano de 1546. 438 anos no passado. Lucas explica que está tão confuso quanto Ken. Textos aparecem magicamente no seu quadro negro. Escritos com giz. Palavras que ele não escreveu. E ele percebeu que, quando escreve com giz no quadro negro, essas palavras aparecem como texto digital numa caixa com letras brilhantes, no futuro. Ken e Lucas estabeleceram, sem saber, uma comunicação através de 4 séculos. No início, Ken não acredita. É absurdo. Mas Lucas fornece detalhes. Detalhes sobre a sua vida em 1546. Sobre a aldeia de Dodleston. Sobre a casa específica onde ele mora. Ken investiga. Ele vai aos arquivos históricos locais. Ele procura registros do século XVI. E ele encontra algo incrível. Existem registros de um homem chamado Lucas que morava exatamente nesse local em 1546. Os detalhes que Lucas forneceu sobre a sua família, a sua ocupação, a sua vida, tudo corresponde aos registros históricos. Como é que Ken poderia saber esses detalhes antes de investigar? Eram registros obscuros. Enterrados em antigos arquivos paroquiais. A menos que Lucas fosse real. A comunicação continua por meses. Ken e Lucas têm conversas completas. Fazem perguntas. Partilham informações. Lucas está fascinado pelo mundo futuro. Tecnologia. Ciência. O facto de a humanidade ter voado para a Lua. Ken está igualmente fascinado pelos detalhes da vida no século XVI. Mas há mais complexidade. Lucas menciona que há uma terceira parte. Outra entidade a comunicar. De outro tempo diferente. Ele não fornece detalhes claros. Mas sugere que há vários pontos conectados no tempo. Não apenas 1546 e 1984. Como se aquele local específico fosse um ponto de conexão. Um nó onde diferentes épocas se tocam. Outros começam a notar. Os amigos de Ken. A namorada dele. Eles veem as mensagens aparecerem. Alguns acham que é uma brincadeira. Que Ken programou o computador para gerar mensagens. Mas especialistas em informática examinam o sistema. Não há programação oculta. Não há como as mensagens serem geradas automaticamente. E o conhecimento histórico é muito detalhado. Muito específico. E então, em 1985, as mensagens param. Lucas envia uma última mensagem. Ele diz que os padres locais ouviram falar das visões demoníacas em sua casa. Eles estão a vir para fazer um exorcismo. Ele vai destruir o quadro negro. Queimar tudo. E então, silêncio. Ken nunca mais recebeu mensagens de Lucas. Ele tentou enviar mais. Digitando no seu computador. Esperando por uma resposta. Mas nada aconteceu. A conexão foi encerrada. Permanentemente. Ken Webster acabou escrevendo um livro, The Vertical Plan, o plano vertical. Documentando todas as mensagens. Todas as conversas. Os céticos descartaram-no como uma farsa ou um erro. Mas aqueles que conheciam Ken pessoalmente dizem que ele era honesto. Não era o tipo de pessoa que inventaria algo tão elaborado. Então, o que aconteceu? Teoria 1, farsa complexa. Ken inventou tudo. Ele pesquisou a história local. Programou o computador de maneiras que os especialistas não detectaram. Enganou todos. Possível, mas improvável. Teoria 2, comunicação em tempo real. Por razões que não compreendemos, a casa em Dodleston tem uma anomalia. Um ponto onde 1546 e 1984 se sobrepõem ligeiramente. A ardósia de Lucas e o computador de Ken ocupavam o mesmo espaço em momentos diferentes.
E a informação podia ser transferida. Quando Lucas destruiu a Ardósia em 1546, ele quebrou a conexão para sempre. Teoria 3. Comunicação interdimensional. Talvez Lucas não estivesse no passado. Ele estava numa dimensão paralela onde a história se desenrolou de forma semelhante. A comunicação foi entre realidades alternativas. O que é fascinante são as provas documentais. As mensagens existem. Foram testemunhadas por várias pessoas. Os detalhes históricos correspondem. Se for uma farsa, é a mais elaborada e meticulosamente pesquisada de sempre. Ou é exatamente o que parece, comunicação real ao longo de 4 séculos. E se isso for possível? Que outras mensagens do passado ou do futuro estamos a perder? História número 9. Sergei Ponomarenko, o fotógrafo de 1958. Kiev, Ucrânia. A polícia recebe uma chamada. Um homem a agir de forma estranha nas ruas. Possivelmente perigoso ou com doença mental. Chegam e encontram um jovem de cerca de 25 anos. Vestido com roupas que parecem ser da década de 1950. Completamente desorientado. Levam-no para a esquadra. Durante o interrogatório, ele insiste em algo impossível. Eu venho de 1958. Estava a passear com a minha namorada Valentina. Queria tirar-lhe uma fotografia. Tirei a minha máquina fotográfica. E então tudo mudou. Os agentes acham que ele tem problemas mentais. Mas encontram algo nos seus pertences, uma câmara Leica genuína da década de 1950. Com um rolo de filme dentro. Decidem revelar o filme. As fotografias mostram Kiev na década de 1950. Edifícios que já não existem. Pessoas vestidas com a moda daquela época. E uma foto mostra um objeto no céu. Brilhante. Prateado. Um OVNI claramente visível. Os investigadores ficam surpreendidos. A câmara é genuína. O rolo é antigo. As fotos não foram editadas digitalmente. Eles pesquisam arquivos históricos. Havia um Sergei Ponomarenko que desapareceu em 1958, e eles encontram-no. Nos arquivos de Kiev de 1958, há um relatório de pessoa desaparecida. Sergei Ponomarenko. 25 anos. Ele desapareceu enquanto caminhava com a namorada. A descrição bate perfeitamente. Eles localizam Valentina. Agora uma mulher de 70 anos. Mostram-lhe fotos de Sergei de 2006. Ela começa a chorar. É ele. É o meu Sergei. Mas, ele desapareceu há quase 50 anos. Porque ele não envelheceu. Ela confirma tudo. Eles estavam a passear. Sergei levantou a câmara. E simplesmente desapareceu diante dos seus olhos. Sergei Ponomarenko desapareceu em 1958. E reapareceu, sem envelhecer, em 2006. 48 anos depois. E então, tão misteriosamente quanto apareceu. Sergei desaparece novamente. Uma noite, ele sai do seu quarto vigiado. Sem arrombar nenhuma fechadura. Ele simplesmente desaparece. Nunca foi encontrado. Mas as fotos permanecem. Provas físicas de algo impossível. Ele voltou para 1958? Foi levado para outro tempo? Ninguém sabe. Mas as fotos provam que algo aconteceu. Algo que a ciência não consegue explicar. História número 8. O Homem de Lacharia. Frankfurt an der Oder, Alemanha. Um homem aparece nas ruas. Completamente desorientado. O seu nome, Jofar Vorin. Ele diz que vem de um país chamado Lacharia. No continente de Sacria. Ninguém ouviu falar desses lugares. Eles não existem em nenhum mapa. Jofar insiste. Ele descreve Lacharia em detalhes. A sua geografia. A sua cultura. Mas nenhum país corresponde à sua descrição. Ele fala uma língua que ninguém consegue identificar. Mas ele também fala alemão básico. Um alemão muito antiquado. Ele diz que o alemão é uma língua antiga que estudou em Lacharia. Uma língua que o seu povo considera morta há muito tempo. Ele explica que estava a caminhar por uma floresta. Entrou num túnel de luz. E saiu em Frankfurt. E quando perguntado de que ano ele vem, ele responde, 2083. As autoridades mantêm-no sob custódia. Tentando entender quem ele é. E então, uma noite, ele desaparece do seu quarto vigiado. Sem deixar rastro. Ele era de uma realidade paralela? Do futuro? De outro mundo? Ninguém sabe. Mas o seu caso está documentado nos arquivos alemães. Um homem de um lugar que não existe. Falando uma língua que não existe. Que desapareceu tão misteriosamente quanto apareceu. História número 7. Héctor Majorana, o físico que não envelhece. Héctor Majorana, um brilhante físico, desaparece durante uma viagem de ferry. Nunca foi encontrado. 17 anos depois. Uma fotografia tirada em Buenos Aires mostra um homem idêntico a Majorana. Mas ele não envelheceu. Parece exatamente como em 1938. Como é isso possível? Alguns especulam que Majorana construiu uma máquina do tempo. Que ele saltou de 1938 para 1955 sem passar pelo tempo entre esses 2 anos. É por isso que ele não envelheceu. A foto existe. Especialistas a analisaram. É genuína. E o homem nela se parece incrivelmente com Majorana. Onde ele está agora? Ainda a saltar através do tempo? Ninguém sabe. História número 6.
Peter Bergman, o homem que nunca existiu. Sligo, Irlanda. Um homem chega com o nome de Peter Bergman. Ele apaga sistematicamente a sua identidade. Corta as etiquetas das suas roupas. Deita fora os seus pertences. Dias depois, é encontrado morto. A polícia investiga. As suas impressões digitais não correspondem a nenhuma base de dados. Nem o seu ADN. Não tem registros. Em nenhum lugar do mundo. É como se ele nunca tivesse existido oficialmente. Será que ele era de outra dimensão? De outra linha temporal onde nunca nasceu? Por que veio para cá? E por que apagou tão cuidadosamente todas as provas de quem era? O caso permanece sem solução. Peter Bergman, se é que esse era o seu nome, continua por identificar. Um homem que literalmente nunca existiu. História número 5. O Conde de Saint-Germain, o Imortal. Século XVIII. Um homem misterioso aparece nas cortes europeias. Ele se autodenomina Conde de Saint-Germain. Ele fala dezenas de idiomas. É um músico virtuoso. Um químico. Um filósofo. E afirma ter centenas de anos de idade. Ele descreve eventos históricos como se estivesse presente. Com detalhes que só uma testemunha ocular saberia. E ele não envelhece. Pessoas que o conheceram quando eram jovens voltavam a encontrá-lo décadas mais tarde. E juravam que ele estava exatamente igual. Ele morreu oficialmente em 1784. Mas foi visto repetidamente depois disso. Em 1785. 1789, 1820. No século XX. Sempre com a mesma aparência. Sem nunca envelhecer. Ele era imortal? Um viajante do tempo? De uma civilização avançada? Ninguém sabe. Mas a sua lenda permanece. Um homem que viveu durante séculos sem envelhecer. História número 4, a foto do ano 5000. Um homem chamado Edward aparece alegando ser um viajante do tempo. Ele trabalha para uma organização secreta. Ele viaja para o futuro para documentá-lo. Ele mostra uma foto. Los Angeles no ano 5000. A cidade está submersa. Completamente inundada. Apenas os edifícios mais altos são visíveis. As pessoas vivem em plataformas flutuantes. A crise climática elevou drasticamente o nível do mar. Edward avisa, se não mudarmos, este será o nosso futuro. A foto foi analisada. Não mostra sinais óbvios de manipulação digital. É genuína? Ou um aviso fabricado para inspirar ações climáticas? Só o tempo dirá. Literalmente. História número 3, a aldeia desaparecida do lago Angikuni. Canadá. Um caçador chamado Joe Labelle chega a uma aldeia inuit perto do lago Angikuni. E encontra algo aterrorizante. A aldeia está completamente vazia. Mas a comida ainda está no fogo. A cozinhar. Os cães de trenó estão amarrados. Mortos. Congelados. Ninguém os alimentou ou libertou. E o mais perturbador, os túmulos no cemitério foram abertos. Os corpos removidos. Não há pegadas na neve indicando que alguém tenha partido. É como se todos tivessem simplesmente desaparecido. Para onde foram? Por que deixaram comida a cozinhar? Por que deixaram os seus cães morrerem? E quem ou o que abriu os túmulos? O caso nunca foi resolvido. A aldeia inuit nunca foi encontrada. Como se toda uma população tivesse cruzado para outra dimensão. Deixando para trás apenas comida fumegante e cães mortos. História número 2, fotos do ano 3311. Um homem anónimo afirma ter viajado para o ano 3311. Ele foi selecionado na década de 1990 para um programa secreto. Usando computação quântica para viajar no tempo. Ele mostra fotografias. Cidades flutuantes. Veículos futuristas. Arquitetura impossível. As imagens são extraordinárias. Algumas parecem renderizações CGI de alta qualidade. Outras parecem fotografias genuínas de algo real. São reais? Ou geradas por computador? Os especialistas estão divididos. Mas o homem mantém a sua história. E as fotos são fascinantes. Um potencial vislumbre de 1300 anos no futuro. Se for real, o nosso futuro é espetacular. Se for falso, é arte digital impressionante. História número M, o buraco de mel, o buraco sem fundo. Final da década de 1990. Washington, Estados Unidos. Um homem chamado Mel Waiters liga para um programa de rádio. Ele afirma ter um buraco na sua propriedade. Um buraco que parece não ter fundo. Ele já baixou mais de 24.000 metros de corda. E nunca chegou ao fundo. Ele joga objetos dentro dele. Nunca houve um impacto. Não importa o que atire, simplesmente desaparece silenciosamente. Mas o mais estranho, ele atira um cão morto para dentro do buraco. Dias depois, esse mesmo cão aparece vivo perto da sua propriedade. Reconhecível por marcas únicas. Como se o buraco o tivesse devolvido. Vivo. Mel relata isso. E pouco depois, o governo confisca a sua propriedade. Sem explicação. A área é restrita. Ninguém pode aceder a ela. O que é o buraco? Um portal? Uma anomalia dimensional? Por que o governo confiscou tão rapidamente? Ninguém sabe oficialmente. Mas o buraco de Mel continua sendo um dos mistérios mais estranhos da América. Um buraco sem fundo. Que traz os mortos de volta à vida. E que o governo quer manter em absoluto segredo. Conclusão final.
15 histórias. 15 casos que desafiam qualquer explicação. Comboios que viajam décadas no tempo. Consciências que saltam milénios. Homens que desaparecem. Cidades que desaparecem. Viajantes fora do tempo. Computadores que recebem mensagens do passado. Fotógrafos congelados na idade. Homens de lugares que não existem. Físicos que não envelhecem. Pessoas que nunca existiram. Imortais que vivem durante séculos. Fotos de um futuro distante. E buracos que desafiam as leis da física. Cada história, individualmente, poderia ser descartada, racionalizada, explicada. Mas juntas elas formam um padrão perturbador. O tempo não é o que pensamos que é. Não é uma linha reta. Não é imutável. É fluido. Permeável. Cheio de fendas e portais. E há pessoas que cruzaram essas fendas. De boa vontade ou não. E elas viveram para contar a história. Ou não sobreviveram. E apenas deixaram evidências de sua passagem impossível pelo tempo. A questão não é, a viagem no tempo é possível? A questão é, quantas vezes isso aconteceu sem que percebêssemos? Quantos viajantes do tempo caminham entre nós neste momento? Cuidando para não serem detectados. Aprendendo com os erros de Rudolf Fentz e Andrew Carlson. E quantos portais existem? À espera. Prontos para arrastar a próxima alma infeliz para outro tempo. Talvez o comboio Zanetti ainda esteja a atravessar. Repetidamente. Num ciclo eterno. Talvez David Lang ainda esteja a gritar. De uma dimensão que não podemos alcançar. Talvez os 600 aldeões de Joer Verde estejam presos. Num reino que abriram, mas não conseguiram fechar. E talvez você. Sim, você que está a ouvir isto. Talvez em algum momento da sua vida dê um passo. E surja noutro tempo. Estará pronto? Saberá como voltar? Ou tornar-se-á a história número 16. O próximo caso impossível que ninguém consegue explicar. O tempo é frágil. A realidade é permeável. E o próximo passo que der pode ser o seu último neste tempo. Qual destas 15 histórias teve mais impacto em si? Qual delas acha que é mais provável que seja real? Se pudesse viajar para qualquer momento no passado ou no futuro, para onde iria? Deixe as suas respostas nos comentários. E se estas histórias o fizeram questionar a natureza do próprio tempo, curta e subscreva. Porque há muitos mais mistérios à espera. Mais casos impossíveis. Mais provas de que o tempo não é o que nos ensinaram. Obrigado por se juntar a mim nesta viagem pelas fendas do tempo. Até ao próximo mistério. Se o tempo nos permitir chegar lá. Ou talvez já tenha acontecido. E estamos simplesmente a lembrar-nos do que já vivemos noutra linha temporal. Num universo onde o tempo viaja. Tudo é possível. Tudo é incerto. E nada é permanente. O tempo está à sua espera. Atreve-se a atravessar?